E eu fui convidado de improviso, era para vir uma pessoa que acho que era uma representante do INSS para falar sobre benefícios por incapacidade, e o Tiago me convidou para estar aqui, e é um tema o qual eu sou apaixonado por ele, né? Eu sou extremamente apaixonado por ele. Mas antes de falar sobre o tema, eu não posso me furtar de parabenizar o palestrante que aqui esteve, o Dr. Floriano, que nos conhecemos de longa data, melhor deixar no longa data, né, Dr. Floriano? E essa questão da Anfip, a Anfip é uma associação respeitadíssima no Brasil e no mundo, e que vem trazendo esses números, não é de hoje, faz anos que vem trazendo esse número, né, do déficit previdenciário sofismático. Mas os advogados precisam estar atentos a isso. E eu quero aqui fazer um desagravo contra o STF, que vem aplicando o princípio falioso do déficit previdenciário nas decisões previdenciárias. Então, questão acadêmica é uma coisa, matemática é outra. Ponto. Então, se há um déficit, né, isso não é para ser discutido em âmbito de STF, até porque ele discute questão constitucional. Ponto. E se nós pegarmos a Constituição Federal, diante dos números que a Anfip traz, a gente vai observar que no aspecto constitucional, a Previdência está muito bem, obrigado. Não há déficit. Agora, que precisa de reforma previdenciária, a gente sabe que precisa, mas não mexendo em direitos que alguns chamam de direitos prospectados e outros chamam de expectativa de direito. No meu livro, eu trato como a expectativa do direito como um direito adquirido, ponto. Expectativa de direito é um direito adquirido pela norma. Pela norma. Então, quando eu faço um pacto, não me interessa se ele é sinalagmático ou não, eu fiz um pacto e ali eu criei uma expectativa que eu iria me aposentar com tantos anos de tempo de serviço e com tal idade. E aí vem no meio do jogo, muda a regra. Então, você quer fazer uma reforma previdenciária, faz daqui para frente, não daqui para trás, porque há tempo, porque não há déficit previdenciário. Agora, daí vem a história do Instituto do Direito, que chama regra de transição, que eu entendo como inconstitucional, e que a regra de transição vem para adaptar a esta coxa de retalho. Então, nós temos que estar atentos a isso. Por quê? Porque cada dia que passa, benefícios do cardápio da Previdência Social vêm sendo retirados por um argumento sofismático, que é o déficit previdenciário. Então, se a gente pegar a lei orgânica da Previdência Social, a Lei 3807 de 1960, nós vamos analisar ali, de lá para cá, que desde 1962 vem se fazendo reforma previdenciária. Né, Castro? Desde 1962. Então, eu não consigo pensar, me imaginando, sem conhecer a Lopes. É impossível isso. Eu advogar sem conhecer a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lopes. Porque é ali que eu vou trazer as questões, as questões para casuísticas da ordem do dia. Por exemplo, a retirada da lei de Previdência, da Lei Orgânica da Previdência Social, do artigo 27. Do artigo 27. E aí eu começo a minha fala, que é benefício por incapacidade. Nós sabemos aqui que, para a concessão do auxílio-doença, todos têm em mente que é cabível o auxílio-doença quando a incapacidade é temporária. E para a concessão da aposentadoria por invalidez, a incapacidade tem que ser permanente. Está certa essa premissa ou não, gente? Está correto ou não? Então, para a concessão do auxílio-doença, a incapacidade tem que ser temporária. E para a concessão da aposentadoria, a incapacidade tem que ser permanente. Uma premissa que a gente vê todos os dias, na maioria das obras do direito previdenciário. E até o Poder Judiciário aplica-se essa premissa, que para mim é falsa, porque ela não existe desde 1973. Até 1973, existia um critério objetivo temporal da transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O artigo 27 da Lei Orgânica da Previdência Social dizia: quando o segurado completar 24 meses no auxílio-doença,
automaticamente o benefício é transformado em aposentadoria por invalidez. Então, ali sim, a incapacidade temporária era identificável e a incapacidade permanente era identificável. Através do que é essa identificação? Do prazo de 2 anos. É dali que vem aquele prazo de 2 anos, onde o cliente vem lá no seu escritório e fala assim, doutor, o meu vizinho disse que se aposentou após 2 anos do auxílio-doença. Vocês já ouviram essa frase? Não. É dali que vem. É do artigo 27 que vem. E aí foi revogado, em 1973, esse artigo. Em 1973, quando foi revogado, a capacidade temporária é impossível de identificar. Tanto é impossível que hoje, não raramente, chega no escritório, segurados com 8, 9 anos, 10 anos no auxílio-doença. Sim ou não, gente? 9, 10 anos, a incapacidade temporária ou permanente? Tem juízes aqui do lado, não, é do lado de cá, né? Que entendem que a capacidade é temporária. Aliás, juizado deveria... Depois eu falo sobre isso. Ali, aqui do lado, diz que é incapacidade temporária. 8 anos, 9 anos no auxílio-doença é capacidade temporária. Portanto, o critério que era objetivo, hoje passou a ser subjetivo. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, então como que eu vou fazer com que um juiz identifique quanto que a incapacidade deixa de ser temporária para ser permanente? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Utilizando a lei atual, o artigo 42 da lei 8.213 de 91. Se você pegar o artigo 42 da lei 8.213 de 91, lá diz que a concessão da aposentadoria por invalidez ocorrerá quando o segurado for insuscetível de reabilitação profissional. Então, a primeira tese que eu trago para os senhores e para as senhoras é o seguinte: Excelência, quando alguém tiver alta e te procurar com benefício de 8, 9 anos, você vai pedir o benefício. Então, o pedido tem que ser dessa forma: Excelência, requer a concessão do auxílio-doença cumulado com o programa de reabilitação profissional, porque a reabilitação profissional é o instituto do direito, é um benefício, uma prestação previdenciária. Está lá no artigo 89 seguintes. Então, eu quero auxílio-doença cumulado com o programa de reabilitação profissional, concedido o programa de reabilitação profissional em 45 dias, e uma vez não concedido o programa de reabilitação profissional, resta caracterizado que ele está insuscetível de reabilitação profissional. Segundo o artigo 42, quando o segurado está insuscetível de reabilitação profissional, qual é o benefício cabível? A aposentadoria por invalidez. Então, a objetividade da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez está na lei, no artigo 42 da 8.213. É isso que nós temos que começar agora, levar para a justiça. Eu não posso mais começar a alegar que 8, 9 anos já está implícita a incapacidade permanente. Por quê? Porque é subjetivo. Os juízes entendem que não é, a incapacidade não é permanente. Por quê? Porque alguém, que é o juiz da causa, que é um médico, diz que a incapacidade dele é possível de exercer outra atividade além daquela. Só que ele não diz qual. Por isso que o quesito, Tiago, é muito importante. O quesito é o coringa. Eu tenho que perguntar para o perito qual a doença que ele pode exercer sem que haja o quê? A evolução da doença, o agravamento da doença. E se aquela doença, e se para aquela atividade é possível o programa de reabilitação e habilitação profissional. Portanto, essa é a primeira tese que eu trago para os senhores. E a segunda tese, vai sair um livro meu agora, são 6 teses que eu vou trazer em poucos minutos. Olha só, eu estou trazendo uma tese para vocês, e eu gostaria de humildemente, que desse alguns minutos de atenção para essa tese, que é um livro meu que vai sair. Eu sou adepto da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. A maioria dos juízes, eles são adeptos do direito positivo, de Kelsen. Lei, ora lei. Porque é muito fácil julgar assim. Muito fácil. Né? Eu lanço uma tese, né, doutor? Eu lanço uma tese. Não, isso não está no direito positivo, não está na norma, então
o que cabe à norma. Hermenêutica ninguém se aplica. Parece que o juiz não entendeu, não conhece a hermenêutica, a interpretação das normas. Aliás, o juiz parece que não conhece a Constituição Federal. Ele julga só com as normas. Me parece que ele não conhece a Constituição Federal. São raríssimos os juízes que aplicam a hermenêutica constitucional na norma. Portanto, nós estamos lançando uma tese aqui, que é o direito de quinta geração, pentadimensional, que é a tese que eu trago. Exemplo, fato, valor e norma, tridimensional, Miguel Reale. E aí vem a atualização legislativa da norma e o controle principiológico da socialização da norma. E aí eu vou trazer o exemplo, para vocês entenderem qual é a tese, e depois, se tiver tempo, eu falo mais sobre isso. Eu vou aplicar a tese na teoria pentadimensional, que é o que vai sair, Tiago, no meu livro. Olha só. Salário maternidade. Para quem cabe o salário maternidade? Para a mulher. Lá atrás, o risco a ser protegido do salário maternidade, até então os doutrinadores, se a gente pegar a doutrina da época, dizia que o risco era o parto. Depois, num futuro não tão distante, perceberam que não é o parto que dá o direito ao salário maternidade, é a amamentação. Mudou o risco. Agora, o conceito contemporâneo de salário maternidade, o risco é a adaptação do menor com a família. Então, nós passamos por 3 riscos. Porque a Previdência Social é um seguro, como outro qualquer, Marcela, é um seguro. Seguro, é uma seguradora. Então, ela protege riscos. Então, nós estamos agora no risco do salário maternidade de adaptação dos menores com a família. Bom, até então, o salário maternidade era cabível só para a mulher. Então, nós tínhamos lá o fato, valor e norma, criaram lá o salário maternidade para a mulher e ok. Aí veio a atualização legislativa da norma. Estamos na 4ª geração. Em 2013, o homem solteiro que adotasse uma criança teria direito ao salário maternidade. Lembra disso? 2013, o homem solteiro que adotar uma criança tem direito ao salário maternidade. Estamos na 4ª geração, a atualização legislativa da norma. Tudo bem? Atualizou-se a norma. Ali, o que aconteceu? Quando o legislador atualizou a norma, o legislador ele não tem uma amplitude jurídica dos fatos e dos valores da sociedade contemporâneos. Eles não têm essa visão jurídica, a qual nós temos, nós operadores do direito temos. Eles não têm essa visão jurídica. E ali, quando o legislador incluiu o homem solteiro, porque ele foi categórico, só tem direito ao salário maternidade o homem solteiro que adotar uma criança. Ele reduziu alguns atores da sociedade. Reduziu alguns atores da sociedade a ter esse direito ao salário maternidade. Por exemplo, o homem que tem a mulher no óbito, a mulher no parto, vindo a óbito, não tem direito ao salário maternidade. Então, o homem solteiro que adota uma criança, doutor, ele tem direito ao salário maternidade. O homem que tem sua esposa morta no parto, se ela não era contribuinte da Previdência Social, ele não vai ter direito ao salário maternidade. E daí que eu comecei a pensar nessa tese. Vocês lembram de um caso que a gente conseguiu um salário maternidade para homem, aqui em Santa Catarina? Foi de um processo meu. Falei, pô, se o homem solteiro tem direito ao salário maternidade, o homem que teve a esposa com óbito no parto, ele passa a ser viúvo. Portanto, ele também é um solteiro. Ele também é um solteiro. Agora, ele que vai ter que cuidar do filho que ele gerou, que ele criou, não vai ter direito. Agora, quando adota, tem. Portanto, fere o princípio da igualdade. E aí, qual foi a fundamentação do juiz pretor, juiz de primeira instância? Olha, a mulher não era contribuinte, se a mulher não tinha contribuição, logo, ele não teria direito ao salário maternidade. Tá aí o homem solteiro, tem mulher? Tem contribuição de algo que não existe? Então, qual é a contribuição que gera o fato gerador ao salário maternidade? É da esposa, que não existe, ou é do homem solteiro? É do homem solteiro. E aí que vem o controle principiológico da socialização da norma. Aí que nós, operadores do direito, vamos pegar o quê? Pegar a norma que não abraçou todos os atores e fazer o quê? Fazer com que, após a atualização da norma, nós podemos maturar essa norma.
Mostrar para o legislador, olha, faltou incluir o homem que tem a esposa morta no óbito, no parto. Faltou incluir a relação afetiva, que hoje tem direito. Hoje tem direito. Relação afetiva, homem com homem. Quando eles adotam uma criança, qual desses dois terão direito ao salário maternidade? São 2 homens, qual deles? E quem é o passivo? E o ativo? Eu não sei. Eles vão escolher. Sabe quem que vai escolher quem vai receber o salário maternidade? Eles. E quem que eles vão escolher? Quem tiver uma melhor facilidade de adaptar, de ficar com a criança. Aí entra a 5ª geração. Outra tese que eu trago para vocês. Ora, a partir de que uma norma traz a possibilidade de um casal gay, homem com homem, homoafetivo, escolher entre homem com homem quem vai receber o salário maternidade, eu e minha esposa também queremos ter o mesmo direito de escolha quem vai receber o salário maternidade. Obrigado, doutor. E nós temos esse poder. Não é o juiz, é o advogado. O juiz não pode dar de ofício isso. Estou certo ou não? O juiz ele vem depois. O advogado que tem que pedir. Não é, Lazare? Ou Castro? O advogado tem que pedir. Aí depois que ele... Depois que ele vai na onda. Então, se o homem com homem pode escolher quem vai receber o salário maternidade, vem o controle principiológico de socialização da norma. Eu quero que a minha mulher e nós tenhamos o mesmo direito. Exemplo, vocês lembram de uma mulher que se jogou do 29º andar em Balneário? Uma médica? Uma amigaça minha. Médica, marido médico, estado puerperal, a mulher se jogou do 29º andar. Se nós tivermos pensado nessa tese, o que eu iria pedir? Para ela o auxílio-doença, porque ela estava enferma. Problema psíquico. E para ele, o salário maternidade. Cachou ou não? O exemplo? Tudo bem, gente? Posso passar? Beleza. Cássio, depois eu quero tomar algumas para a gente discutir essa tese com você. Alguns falam que eu fumo maconha. Não fumo, mas eu bebo. Tanto que a capa do meu livro é uma garrafa de vinho. Está vendendo aí, o livro custa R$45. Mas eu estou vendendo a 50 porque não vou ter troco. Então é 50. O livro é bom, minha mãe leu, falou que é ótimo o livro. Olha só, nós temos um problema sério hoje no Brasil. Eu tive na OIT dando uma palestra na Organização Internacional do Trabalho em Genebra, agora esse mês de outubro. E eu fiquei abismado. Pasmem, Brasil é o 4º país no mundo que tem o maior índice de acidentes no trabalho. 4º país do mundo. Na frente do Brasil só está China, Índia e Indonésia. O que é China, Índia e Indonésia? Não é nada. Não é nada. Brasil tem hoje 75 acidentes a cada hora. Uma morte a cada 3 horas de jornada. No Brasil morre mais gente trabalhando do que na guerra no Oriente Médio. Mais gente trabalhando do que no Oriente Médio. Nós temos mais de 720 mil acidentes de trabalho por ano. É por isso que hoje os benefícios mais buscados na Previdência Social são os benefícios por incapacidade. Então nós temos uma lição de casa a fazer, que é cuidar do meio ambiente de trabalho. Por isso que eu sou a favor do FAP. É inconstitucional, mas eu sou a favor. É como o Floriano falou, eu sou a favor da CPMF. Ele sabe que é inconstitucional, mas ele é a favor por causa da realidade que nós temos no país. O FAP é inconstitucional? Mas eu sou a favor, porque eu que advogo para a empresa, eu vejo que as empresas começaram a pensar no meio ambiente de trabalho depois da alíquota do FAP. Aí que eles começaram a pensar. Bom, então hoje nós temos os benefícios mais buscados e os mais negados. Os mais negados. Bom, o conceito do auxílio-doença é o seguinte, o conceito é a proteção do risco é incapacidade, não é doença, nem acidente. É incapacidade advinda da doença ou do acidente. E aí vem a primeira tese que eu quero trazer para vocês, a segunda, a incapacidade social. Hoje nós temos que começar a pensar na incapacidade social. E também eu apurei o índice lá na OIT, em Genebra, que no mundo, hoje,
as doenças mais buscadas nos benefícios por incapacidade no mundo são as psíquicas. Que interessante isso, né? Então, a nossa hora de trabalho a gente produz muito mais, né? Nosso almoço a gente não almoça mais, né? Não raramente eu estou vendo o pessoal almoçando respondendo e-mail. Estou vendo, você está 8, 9 horas da noite vendo prazo. E a justiça tem que criar uma estatística, libera todos os prazos antes do recesso. E o advogado, claro, fica doido. Incapacidade, isso é culpa do Castro. Não é, cara? Isso é culpa do Castro. Então, a incapacidade social hoje, nós temos que ter um olhar diferente. E há um preconceito da capacidade social. Aliás, eu tenho um texto aqui no livro, eu não vou ter tempo de ler, mas isso foi uma realidade que chamou julgamento. Em que a advogada era uma amiga minha, a Jane, presidente do IBDP, foi fazer a defesa de um segurado que tinha epilepsia. Na sustentação oral, o juiz teve a infelicidade de dizer o seguinte: Júlio César era epilético, nem por isso ele morreu de epilepsia. E eu escrevi uma crônica sobre isso. Que ele, juiz, que compara o Júlio César à plebe, ele é competente para julgar somente as causas de Júlio César. A de plebe ele não é competente. No final da crônica eu peço a incompetência dele, porque ele não conhece a história humana, que Júlio César jamais pegou um tijolo para construir o Império Romano, mas a plebe, que pegou tijolos para construir o Império Romano, esse que morreu não entrou para a história. Por quê? Porque morreu de ataque epilético. Se Júlio César tivesse morrido de epilepsia, entraria na história como o primeiro acidente sem trabalhar como epilepsia. Então esse juiz não é competente no sentido poético da palavra de julgar aquela causa. Para comparar Júlio César a um operário, deu para ver que ele deve... É brincadeira, né? Então, a incapacidade social tem um preconceito muito grande. Bipolaridade, difícil você reconhecer. Síndrome do pânico, difícil você reconhecer, né? Burnout. Burnout é uma doença que terrível. Hoje, eu também descobri esse caso lá, muitos juízes têm a síndrome do burnout, diante da pressão que tem do CNJ, etc., com corregedoria e excesso de trabalho. É difícil. Mas e para reconhecer isso? Porque não é uma doença aparente. E qual é a tese que eu estou buscando da incapacidade social? Do preconceito. O preconceito para pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência têm um preconceito no mercado de trabalho. Então, nesse preconceito, cabe a concessão do auxílio-doença, cumulado com o programa de reabilitação profissional, e uma vez ela tendo o programa de reabilitação profissional, ela vai receber um certificado da cota do artigo 93. E aí nenhuma empresa vai poder negá-la mais de contratar. Então, essa é uma saída que a gente utiliza. Gustavo, você conseguiu essa tese já? Já. A doutora Bruna está aqui, acho que você estava lá no escritório quando a gente conseguiu essa tese ou não? E o juiz que deu a sentença foi o Lazari, em que a menina era deficiente do braço e das pernas, e não conseguia lá em Dayal emprego. As amiguinhas dela iam nas agências de emprego e conseguiam emprego na hora. Ela não. E aí ela começou a fazer a faculdade de moda, porque arrumou um emprego num caixa de supermercado, mas foi demitida em 30 e poucos dias. Trancou a faculdade de moda, e ela me procurou com essa tese. E aí eu percebi que ela desenhava muito, ela tinha uma aptidão profissional fantástica, desenhava vários modelos ela tinha aptidão para moda. Entramos com a ação judicial comprovando o preconceito na cidade de Indaial para a contratação de pessoas com deficiência, comprovamos a aptidão profissional, que eram os desenhos delas, e comprovando que, uma vez ela reabilitada para a atividade a qual ela teria aptidão profissional, naquele perímetro que é Blumenau e região, é um grande polo têxtil. Então, ela não teria dificuldade nenhuma de conseguir o emprego. Pedir a inclusão dela pelo pagamento da faculdade PNSS, que está inclusive na instrução normativa. A elevação de grau. Teve a faculdade paga pela Previdência Social e hoje ela foi inserida no mercado de trabalho e trabalha numa pequena camisaria chamada Dudalina. Isso é inserção social. Esse é o papel do advogado. É ultrapassar as letras.
É entrar na norma, entender qual é o objetivo da reabilitação profissional, é inserir a pessoa no mercado de trabalho. Essa é a tese que eu trago. Eu estou indo um pouco rápido para que vocês possam, consiga trazer todas as teses. A outra tese é o seguinte, eu vou lá no índice e o material vai ficar disponível para vocês, pode ser? Para eu não ter que seguir o material ali, porque está me dando problema no ombro. Auxílio doença proporcional. Esse cai na gente. Auxílio doença proporcional. O artigo 78 diz o seguinte: para os segurados que têm 2 atividades, portanto, ele tem 2 contribuições, o Tiago, eu, que temos 2 atividades, advogado e professor, tenho 2 contribuições, pela faculdade qual eu leciono e como advogado. Se eu ficar incapaz para uma delas, eu vou receber o auxílio doença. Tudo bem? Ok? A norma diz isso. Incapaz para uma das atividades, você recebe auxílio doença dessa atividade a qual você ficou incapaz. Mas e os segurados que só têm uma contribuição pelo teto e fica incapaz de exercer atividade por meio período? Tem direito à salário-maternidade? Não. Que foi o médico de Blumenau que aconteceu isso. Transplantado. Você também estava lá, né, Bruna? O médico, o Dr. Nemetz, e eu utilizo o nome dele porque ele era professor e queria utilizar essa tese para a academia, ele transplantado, só poderia trabalhar 3 horas por dia. Clínico cirurgião não consegue operar. E a renda dele caiu lá para baixo. O que eu pedi? Pedi o auxílio doença proporcional. Por quê? Porque ele contribuía sobre o teto. E quem tem 2 contribuições, no meu caso, eu contribuo sobre o teto, 5 como professor e 5 como advogado. Também contribuo sobre o teto. É a mesma contribuição que a dele. Só que o legislador ali se equivocou. Ele falou que só vai ter direito à prestação previdenciária quem? Quem tiver contribuições pelo teto, ou seja lá qual for, por 2 atividades. Se eu tiver uma atividade, se eu tiver a infelicidade de ter uma atividade e tiver a possibilidade de trabalhar somente meio período, eu não vou ter a proteção social. Não vou ter a proteção social. Essa proteção social fere a Constituição Federal. Artigo 3º e 6º da Constituição Federal, que é um direito de garantia fundamental. Está no capítulo de direitos e garantias fundamentais. Direito à aposentadoria está no direito de garantias fundamentais. E fere o princípio da igualdade, porque eu sou contribuinte tanto quanto aquele que tem 2 contribuições. Só que eu vou ter o mesmo risco, que é trabalhar meio período, e não vou ter a mesma proteção social. Fere o princípio da universalidade da cobertura. Viu que eu estou trazendo só princípio, gente? Só a Constituição Federal? Fere o princípio da universalidade da cobertura do atendimento. Fere a ordem social. Artigo 93 da Constituição Federal, capítulo da ordem social. É lindo o artigo 193 da ordem social, que é, para ter a ordem, o primado tem como base, a ordem social tem como base o primado do trabalho. E como objetivo, isso diz o artigo 93, a ordem social tem como primado o trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Essa pessoa que só tem uma contribuição tem trabalho? Sim ou não, gente? Sim. Tem contribuição social? Sim ou não? Sim. Vai ter benefício previdenciário? Não. Portanto, não tem bem-estar. E tem a justiça social? Não. Viu enquadrando o artigo 93 exatamente na casuística? Estou usando só a Constituição Federal. Essa é a outra tese que eu trago para vocês. A outra tese que eu trago para vocês é a aplicação do artigo 47. E essa tese eu estou apaixonado por ela. Quando a gente está apaixonado, a gente é bobo. No começo, né? Não é assim, doutor? Eu acho que você está apaixonado. Seu olho brilhou agora, hein, doutor? Hã? A gente fica bobo quando está apaixonado. Fica rico, o cartão de crédito fala alto, né? A gente leva a mulher para jantar nos melhores lugares. E é fantástico quando a gente está apaixonado. Eu estou assim com esse artigo. Artigo 47 da 8.213. O que é esse artigo 47? A palestrante que viria falar aqui, acho que ela não veio porque o tema dela caiu, que é a MP. A MP que ia convocar todos os segurados com mais de 2 anos afastados. Caiu, ela falou, perdi o tema, não veio. Talvez seja isso. Bom, como ela não veio, eu quero tratar sobre esse assunto, que é o seguinte, olha só,
O artigo 47 diz o seguinte: segurados que estão na aposentadoria por invalidez por mais de 5 anos, uma vez tida a alta, ele vai receber o benefício dele ainda por 1 ano e meio. 100%, 6 meses, 6%, 50%. Confundi tudo, porra. 100%, 6 meses, 50%, 6 meses e 25%, 6 meses. Ele recebe a prestação que eu denomino no meu artigo, que está na revista da Univale, prestação de readaptação. Então, quem está afastado por mais de 5 anos, ele recebe uma prestação de readaptação. Está há muito tempo fora do mercado de trabalho e vai se readaptar ao mercado de trabalho. Então, ele recebe o benefício de 1 ano e meio. Perfeito, gente? Então, quem está há mais de 5 anos afastado do auxílio-doença, e essa é a tese principal do dia de hoje. É a tese principal, para ela sair com peso na consciência. Então, quem está por mais de 5 anos afastado, recebe ainda 1 ano e meio. Só que o artigo 47 diz que quem está afastado por mais de 5 anos na aposentadoria por invalidez. E se você pegar o artigo 47, a redação dele é a mesma redação, doutor, do artigo 29 da Lei 3807 de 1960. É o mesmo artigo, a mesma redação. E lá, em 1960, o legislador diz o seguinte, ó, quem estiver por mais de 5 anos no auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez, vai receber ainda 1 ano e meio. É a mesma redação que o do artigo 47. Só que, vocês lembram que o artigo 27, que era a transformação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, era de 2 anos? Sim ou não? Lembra disso, gente? Sim ou não? Fala sim, fala. Sim, então. Fala comigo. Né? Sim ou não? Sim. Então, o artigo 27 dizia que a transformação do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ocorria no máximo em 2 anos. Alguém alcançava 5 anos no auxílio-doença? Não, porque ele, aos 2 anos, tinha o auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez. Só que quando revogaram o artigo 27, mantiveram a redação do artigo 29, que é a redação do artigo 47. Ou seja, era impossível alguém alcançar mais de 5 anos no auxílio-doença. Hoje é possível. Portanto, houve uma falha do legislador na reforma previdenciária quando reformou, retirando esse artigo 27, da transformação de 2 anos, e não alteraram o texto da redação do artigo 29. Deveria ter mudado, falado o seguinte, ó, aquele que ficar incapaz por mais de 5 anos tem direito a 1 ano e meio de benefício. Só que o legislador se equivocou, porque ele não é jurista. O legislador é cantor, palhaço, é esse. Tudo bem, representa a sociedade, mas nós somos operadores de direito. E aí veio a tese da 5ª dimensão. A tese. Que nós temos que mostrar para o judiciário que houve um equívoco no poder legislativo. Quando retiraram o artigo 27, que era a impossibilidade de transformar em 2 anos, tinham que ter mudado o artigo 27. Então, qual é a tese que eu trago? Para quem está no auxílio-doença por mais de 5 anos, ter o mesmo direito do artigo de quem está aposentado por invalidez por mais de 5 anos. Porque qual era a intenção do legislador? Fazer com que aquele que tivesse afastado por mais de 5 anos pudesse se adaptar com o mercado de trabalho em 1 ano e meio. Só qual é a diferença do risco de quem está incapaz por mais de 5 anos na aposentadoria por invalidez e quem está afastado por mais de 5 anos do auxílio-doença? Tem alguma diferença, gente? Nenhuma. Ambos estão afastados por mais de 5 anos. No benefício por incapacidade. Então, o que manda é a nomenclatura. Então, o risco agora é a nomenclatura que define. Não é mais o risco real. É a nomenclatura. E aí vem o juiz, eu entrei com essa ação aqui em Santa Catarina, vem o juiz, pretor, e fala, olha, a lei diz aposentadoria por invalidez. Aí vem o juiz da turma recursal e fala, a lei diz aposentadoria por invalidez. Ou seja, eu não penso. Eu julgo, mas não penso. Eu julgo com direito positivo. Ok, perfeito. Respeito, porque é uma teoria geral do direito. O direito positivo é a teoria geral do direito. Então, respeito. Mas nós temos que começar a ultrapassar
Isso aí é ultrapassado. Porque quando o Hans Kelsen criou a teoria pura do direito, isso é teoria pura do direito. Quando o Kelsen criou a teoria pura do direito, ele acreditava que a norma era pura. E que quem ia julgar era puro. E o legislador que fazia a norma era pura. Gente, agora, uma norma, quando ela é lançada no projeto, até a sanção dela, passou por várias modificações. Não é pura nem aqui, nem na China. Não é pura. E aí eu tenho que obedecer à lei. Eu, operador de direito, tenho que obedecer essa norma que eu entendo como ilegal e inconstitucional? Não. Eu tenho que pensar além desta norma. E é nós, advogados, que temos que fazer essa operação de direito. E para isso nós temos que começar a escrever artigos e artigos e artigos para mudar esse poder judiciário. Não generalizando, mas a maioria julga hoje pelo direito positivo, porque é muito fácil negar dizendo que está na lei. Agora, você pensar e trazer a tese, como o Lazari fez naquele julgado, aí é diferente, tem que ser um acadêmico. Tem que estar acima. Tem que estar acima. Então, qual que é a tese que eu trago? A gente utilizar o artigo 47, que é 1 ano e meio da prestação de adaptação, também para quem está no auxílio-doença por mais de 5 anos, porque o risco é o mesmo. Fere princípio da igualdade, fere artigo 6º da Constituição Federal, que é o direito à aposentadoria, fere o artigo 93 da Constituição Federal, que é da ordem social. Todos esses princípios ferem. A outra tese que eu quero trazer para vocês é o salário maternidade, paternidade, que eu já trouxe para vocês. Por exemplo, o salário paternidade, que a gente chama, né? A mãe, ela está... é auxílio-doença parental que eu queria trazer para vocês. Auxílio-doença parental. O que é auxílio-doença parental? Nós conseguimos 2 desses já. 2. É quando alguém da sua família está enfermo e você não consegue exercer atividade porque tem que cuidar deste parente. Qual é o caso que nós tivemos? A mãe teve o bebê, passou o período do salário maternidade, e ela tinha uma doença raríssima, a criança, que era uma intolerância à lactose, mas era uma intolerância muito grande, muito grande. E há várias intolerâncias. Essa criança não poderia nem ficar em creche. Nem ficar em creche. Que mãe vai sair de casa deixando seu bebê com alguém que não tem os mesmos cuidados, se não é uma enfermeira, para ir trabalhar? Alguém vai conseguir? Alguém vai conseguir deixar seu filho ir para o trabalho, gente? Alguém é mãe aqui? Teu filho que pode morrer por um choque anafilático? Só que nós estamos falando de uma classe, que é o que o nosso professor falou, o Floriano falou, que é uma classe média baixa. Não tem condições de contratar um enfermeiro e nem pagar uma creche específica para isso. E o que eu fiz? Fiz um levantamento em Blumenau, qual creche era especialista nessa doença? Nenhuma. Comprovei que não existia creche para essa criança. Daí eu comprovei que essa mãe não conseguia o quê? Contratar uma enfermeira, porque o teto básico do sindicato era X. Vocês estão pensando que eu estou pegando os fatos sociais e trazendo para o processo ou não? O teto da categoria era X, ela ganhava menos que o teto da categoria de enfermagem. Como é que vai contratar uma enfermeira? E aí eu comprovei que ela, psicologicamente, não conseguiria exercer a atividade. Isso é incapacidade social que eu trouxe lá em cima. E, portanto, ela receberia o auxílio-doença parental. Então, o risco do auxílio-doença parental não é o doente que está enfermo. É o quê? É o aspecto psicológico dele. É ele que está enfermo. É ele que está incapaz para o exercício profissional. Porque eu vi alguns advogados pedindo o auxílio-doença parental, alegando só a questão da enfermidade do parente. E você não precisa provar, já está aprovado.
Às vezes ele está internado em casa, num home care, já está comprovado. Mas você precisa comprovar a enfermidade de quem? De quem é o segurado. E qual a enfermidade que é essa? Incapacidade psíquica. Precisa enquadrar corretamente o pedido. Enquadrar corretamente. É igual o homem quando buzina para uma mulher na rua. Gente, não tem fundamento isso, Tiago. Não sei se você foi jovem, não sei se você já buzinou para alguma mulher na rua. Eu buzinei muito. Eu não quero fazer um registro aqui, eu fui jovem. Rapaz, mas está acabado ele, né? Mas vamos lá. Brincadeira, Tiago. Olha só. O homem buzina para uma mulher. Que pedido é esse? Nunca vi uma mulher, por mais piriguete que ela seja, ela nunca fala, volta aqui. Ou piriguete, se uma mulher buzinar. Né? Eu nunca vi. Gente, você tem que dar a volta, parar o carro, desce, vai até ela e diga, olha, meu coração disparou quando lhe vi. Fala a energia que elas acreditam. Olha, eu senti uma energia aqui, fora do normal. Né? E deixa o cartão. Tem 50% de chance de ganhar. Você fez o pedido certo, você parou, você mostrou o interesse por ela, tal. Na primeira noite que ela ficar no 0 a 0, ela vai falar, pô, será que ele é o cara? Pelo menos você tem a chance de dar certo. Agora, buzinar é o pedido errado. Tem que pedir certo, enquadrar o pedido certo. Não é a incapacidade do enfermo, você provou a incapacidade dele, mas é a sua incapacidade psíquica, da impossibilidade de sair de casa para o exercício profissional. Esse é o pedido correto do auxílio-doença parental. Mas, Gustavo, tem muitos desse? O que vocês acham, gente? Tem ou não tem? Muitos. Principalmente do pobre. Muitos. Agora, Gustavo, se o cliente não sabe dessa tese, como é que ele vai te procurar? Ele não sabe nem o direito que ele tem na lei. Como é que ele vai te procurar? São esses congressos que faz com que ele fique sabendo. Por que não alguém escrever um artigo no jornal da cidade, dar uma entrevista no jornal do bairro sobre essas teses? E aí alguns dizem para mim, mas Gustavo, você vai levar as teses do seu escritório para todo mundo? Claro que eu quero levar. É óbvio que eu quero levar. Por quê? Até porque eu quero ter um voto divergente em outro estado, que se tiver que levar para TNU ou TRU, eu tenho um voto divergente. Então é por isso que eu dou as minhas teses para todo mundo. E quero que entre, ajuda a entrar. Porque eu posso perder aqui e alguém ganhar em Curitiba. Então a tese tem que disseminar. Por que a desaposentação pegou? Porque todo mundo falando de desaposentação. Aí é igual essas teses e revisões. Tem que pipocar mesmo, tem que falar das teses. Então a gente tem que... Eu brinco, né? Que no escritório nós temos uma prateleira invisível de produtos. Quando o cliente chega no seu escritório, ele não consegue visualizar a prateleira. Ele não sabe que produto que tem lá. Você, advogado, vai ter que pegar a causa dele e pegar um produto e encaixar para ele. Falar, ó, o seu sapato é esse aqui. Por isso que no escritório, você que tem que atender o cliente. Não é um estagiário ou um recém-formado. Será que ele tem a mesma quantidade de produtos que você tem na cabeça? Óbvio que não. Então você que tem que levar o produto para ele. E eu vejo que os benefícios por incapacidade, cada dia que passa, que é o mais buscado, tem advogado falando assim, eu nem faço mais benefício por incapacidade. Porra, manda para mim. Eu estou fazendo tudo. Né? Estou fazendo tudo. Né? Mas e você está conseguindo bastante auxílio-doença? Muito. Por quê? Quesito. E, infelizmente não está aqui nesse material, deixa eu ver se está aqui, mas eu prometo mandar para vocês, eu estou tratando da perícia, dos crimes periciais. Não está aqui, mas eu estou tratando para vocês. Todo o material que eu falei está aqui, tá, gente? Dos crimes periciais. Opa, depois eu volto. É a propaganda. Dos crimes periciais. Gente, perícia mal feita é criminosa. Eu vou mandar os artigos que eu pego do Código Penal que eu não lembro de cabeça. Quando você faz um quesito, ele tem que responder. A prova prejudicado não é resposta, não é fundamentação. Só que daí, eu quero saber que advogado aqui já representou para o Ministério Público ou no CRM por negligência, imprudência e imperícia. Uma perícia mal feita. Porque se o médico do cliente está dizendo que ele está incapaz e o médico está dizendo que ele é capaz, alguém errou. Sim ou não, gente? Alguém foi negligente, imprudente e imperito. E está lá, negar ou calar a verdade. Como perito, pena de reclusão de 1 a 3 anos.
Tem todos os quesitos lá. Só que o Castro está aqui na Justiça do Trabalho, ele sabe o que é a perícia na Justiça do Trabalho. Aliás, ele realiza a perícia, quando ele tem dúvida. E na Justiça Federal? Alguém já conseguiu uma perícia no JEF? Uma perícia? Aí fala que a perícia é lá na Justiça do Trabalho. Não. Pô, a questão que eu estou discutindo é se o ambiente de trabalho é insalubre ou não. A questão que eu estou discutindo é se ele está enfermo ou não. A questão que eu estou discutindo, quando vou pedir um auxílio-doença hoje, eu junto lá o ergonômico. Eu junto o PPP. Eu junto o PCMSO. Eu junto o PPRA. Eu levo o ambiente de trabalho para dentro do processo, Tiago. Até porque o médico diz que ele talvez esteja capaz para exercer aquela atividade, a qual ele nem conhece. Ele não conhece a atividade do segurado. Então eu pego a empresa e levo para dentro do processo. E é por isso que a gente consegue praticamente todas as concessões de auxílio-doença. Todas. Por quê? Porque eu começo, quando eu quero impugnar uma perícia dele, eu junto todos esses artigos do Código Penal. Dizendo que ele foi omisso e não responder, tal. E ele não entendendo que não cabe, eu falo na impugnação, ele entendendo que não cabe a complementação da perícia, eu peço para o juiz oficial CRM. Óbvio, né, doutor Everton? CRM e o Ministério Público. Porque alguém errou. E se o médico do meu cliente está errando, ele também tem que responder por isso. Claro. E hoje a moda é na Previdência Social B91. B91, B91, B91. E o FAP das empresas lá em cima. O que eu tenho feito nas benefícios por incapacidade? Pedido para que o médico da empresa vá na perícia, para verificar se a doença é ocupacional ou não. E mais, problema sério que a gente tem, Castro, para finalizar. Vou me reservar no direito de não falar a cidade. Os advogados de lá perceberam que a suspeita que a doença fosse ocupacional, eu vou na Justiça Estadual. O que o juiz dá? Tutela antecipada. Sem a perícia. Na tutela antecipada, esses advogados conseguiam praticamente 100% de tutela antecipada. De uma das empresas que a gente advoga lá na cidade, 98% de tutela antecipada não estava na lista do NETEP. Nem a remota possibilidade de ser doença ocupacional existia, com tutela antecipada. Sabe quando que essa perícia vai ser feita? Daqui 1 ano e meio, 2 anos nessa cidade. Ele vai receber 1 ano e meio, 2 anos de benefício por incapacidade. Só qual é o benefício que foi concedido? O B31 ou 91? E o FAP da empresa? Lá em cima. O que eu fiz? Reunião com a Procuradoria do INSS, reunião com o juiz e pedi para que naquela empresa me convocasse como terceiro interessado no processo. Para que eu pudesse juntar a documentação para discutir a tutela antecipada. Graças a Deus, esse juiz aceitou. Então, uma tese que eu trago para vocês na advocacia penal é fazer com que você participe como terceiro interessado na concessão do auxílio-doença. E a Previdência Social adorou. Sabe por quê? Porque 98% de benefícios que eram concedidos por tutela antecipada não tinham direito ao benefício previdenciário. Então, foi uma estratégia que essa advocacia da região buscou. Vamos entrar aqui na tutela antecipada por doença ocupacional. Porque se fosse no JEF, o JEF faz a perícia rapidinho. E isso eu perguntei para o juiz, por que o JEF consegue fazer perícia em poucos dias e a Justiça Estadual não? E daí ele não soube responder, eu preferi não insistir, porque ele já tinha falado que ia me convocar como terceiro interessado. Falei, então tá, mas precisamos pensar nisso. Enfim, gente, não sei se eu conseguir nesse período trazer algumas teses para vocês. É isso aí. Muito obrigado.